Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Produtivo 3D. Nessa aula eu vou tratar com vocês aqui o ambiente de Manufacturing. Então é a nossa primeira aula do treinamento de Manufacturing, NX12 Manufacturing. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho da interface e também de algumas terminologias que são utilizadas no ambiente de manufatura. Eu quero aqui ressaltar que nós não vamos nos prender ao ambiente de trabalho, mostrar aqui para vocês o ambiente de trabalho, porque para isso nós temos o curso aí no canal NX12 Essentials. No NX12 Essentials a gente está mostrando todos os ambientes, toda a parte inicial do software, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida, vá lá no curso de NX12 Essentials e lá você vai ter aquela introdução básica de todo o software, beleza? Aqui então nós vamos tratar diretamente do ambiente de manufatura. Então, para a gente dar início, eu vou criar aqui um novo arquivo. Isso aqui também tem lá no NX Essentials, né? NX12 Essentials. E nós vamos entrar direto em Model. E no ambiente de Model, nós vamos migrar aqui ó, no File Manufacturing. Reforçando sempre, tá? Tudo isso aqui é mostrado lá no curso de NX Essentials. Aqui eu vou escolher o Can General e Mil Contour. Nesse momento nós não vamos nos preocupar, eu já vou falar sobre isso, tá? Então, interface de trabalho do NX Manufacturing é essa, tá? Aqui a gente tem os recursos disponíveis para trabalho dentro da manufatura, certo? Esses são os recursos que o ambiente nos permite utilizar, perfeito? Aqui em Home a gente tem praticamente todos os recursos que eu preciso para programar uma peça, tá? E aqui no Operation Navigator é onde ficam as nossas operações. Tá? Esse painel aqui a gente conhece lá no curso de NX Essentials também. Não vou entrar em méritos aqui desse painel. Tá? A Resource Bar ela vai guardar todas essas tabs aqui para nós. Bom, a interface da manufatura ela é muito simples. Aqui eu tenho um arquivo em branco, eu poderia estar importando um modelo 3D aqui para dentro e começar, obviamente, todo o trabalho. Mas assim, nós fizemos para criar um arquivo novo e entrar no ambiente de manufatura. Agora nós vamos abrir um assembly. Mas não se preocupe, você não tem esse assembly aí, não se preocupa. É só para você prestar atenção, porque nós não vamos programar essa peça, é só para mostrar para vocês a terminologia, tá bom? Todos os arquivos necessários para que vocês possam exercitar tudo que a gente vai ver aqui no ambiente de manufatura, vocês vão receber sim o arquivo para isso, tá? Esse aqui não tem necessidade nesse primeiro momento, porque é para falar sobre as terminologias do ambiente de manufatura, beleza? Então, olha só, eu vou abrir aqui dois arquivos. O primeiro deles, eu vou utilizar aqui ó, o histórico, que eu já abri muitos arquivos, então eu vou abrir esse aqui. Ó. Isso aqui é um projeto de um cliente, esse com certeza eu não posso mandar para vocês, mas eu estou abrindo ele aqui para a gente tratar algumas situações. Eu vou aqui no menu File, Open, e aí nós vamos abrir esse arquivo aqui. Isso aqui são os arquivos que eu tenho de projetos, de clientes que eu desenvolvi. Alguns, obviamente, a gente vai estar disponibilizando para vocês. Lembrando, Valdir, manda esse arquivo. Galera, não precisa se preocupar com isso. Esse arquivo é só para vocês acompanhar aqui tudo que a gente vai falar, tá bom? Eu vou abrir essa montagem e aqui eu estou abrindo uma montagem para que vocês também entendam como é o princípio de trabalho do NX no ambiente de manufatura, tá? Então, olha só, nós temos aqui 3 arquivos. Um que não tem nada, mas eu estou no ambiente de manufatura e eu posso importar uma peça para cá. Um outro que só tem a peça e eu só gerei a programação de toda essa peça, da usinagem dos dois lados dessa peça, ok? E aí, obviamente, que eu tenho que ter o cuidado, a minha comunicação com o operador da máquina lá do CNC tem que ser uma comunicação perfeita, né? Para a gente trocar ideia e falar onde vai ser o zeramento, tá? Enfim, tudo isso a gente vai ver agora. E eu tenho também um assembly. Olha só, se a gente for aqui ó, na Resource Bar, se eu entrar no Assembly Navigator, eu tenho os assemblies, eu tenho as constraints, caso é necessário. Tá? Aqui eu tenho a mesa de um CNC, elementos de fixação, temos o modelo a ser usinado e o bloco. Tá? O bloco está assim porque eu coloquei ele translúcido e aumentei as bordas. Tá? Por isso que ele está assim, é para a gente visualizar o modelo aí mesmo. Mas é um bloco que eu estou utilizando aqui como matéria-prima para fazer essa usinagem aí. Tá ok? Beleza. Então, percebam que, independente de como você vai começar o seu trabalho dentro da manufatura, é indiferente. Você pode abrir um arquivo novo e importar o modelo, você pode abrir uma montagem. Por que disso? Sempre lembrando,
todo software high-end, e o NX é um software high-end, ele usa o mesmo ambiente para projetar, para manufaturar, para fazer análises, enfim, ele é um software de alto nível. Então, é a mesma estrutura do software e, obviamente, cada ambiente que a gente vai trabalhar, ele vai apresentar comandos específicos daquele ambiente. Tá ok? Então, aqui a gente tem uma montagem. Eu vou voltar aqui para o Operation Navigator e aqui eu tenho uma peça, vamos dizer assim, nua e crua, só a peça programada aqui. Beleza? Esse aqui, como não tem nada, eu vou descartar, eu vou fechar, porque não tem necessidade de a gente ficar com ele aqui. Beleza, pessoal? Então vamos agora conhecer algumas terminologias. Para que possamos tratar da primeira delas, e que obviamente é importante, nós vamos novamente criar um novo arquivo, tá? Quando a gente cria aqui um novo arquivo, new, model, e agora quando eu entro no ambiente de manufatura, eu vou entrar aqui, ó, manufacturing, ele vai abrir essa janela para mim. Machine Environment. Tá? Esse Machine Environment é o nosso ambiente de usinagem. É a primeira coisa que eu preciso definir para o NX. Né? Que tipo de template que nós vamos carregar. Todos esses nomes que estão aqui, pessoal, são templates. Tá? Aqui é uma biblioteca de configuração de templates. Eu tenho o CAN Session, né? Que é o tipo de CAN que a gente vai utilizar, nesse caso vai ser um CAN General, mas eu tenho o CAN Express, o CAN Library, enfim, eu tenho outras opções, o Prismatic, mas como a gente vai trabalhar com usinagens em centro de usinagem e torno também, vai ser aqui no CAN General. E abaixo a gente tem o setup a ser criado, tá? O CAN Setup to Create. Nesse caso, nós temos aqui o Mill Planar, que são usinagens 2 eixos e meio, o Mill Contour, que são usinagens 3 eixos, e ali ele vai indo, ó, Mill Multi-Axis, que é, obviamente, quarto e quinto eixo simultâneos, Multi-Blade, que é a usinagem de rotores, né? E aí ele tem outras opções, né? O Mill Rotary, o Hole Making, o Turn, Electrofill, que é o Wire EDM. Tem outras opções. Cada um desses nomes aqui é um template. Mas o que é um template? Mais uma terminologia usada aqui na manufatura. Template é um arquivo que tem todas as configurações padrões para dar início a um processo, nesse caso um processo de manufatura. Se fosse CAD, um processo de design, ok? Se é um processo, por exemplo, de corte a fio, é um arquivo que tem todas as configurações padrões para o processo de corte a fio, e assim por diante, tá? Cada ambiente desses tem o seu template, ok? Então, nós vamos selecionar aqui o meu contour mesmo, tá? E vou dar um ok. Pronto, agora eu entrei no ambiente Mill Contour, eu já passei do Machine Environment. Tá? O Machine Environment é o ambiente de usinagem, certo? Agora vamos conhecer mais duas terminologias. Todos aí conhecem, talvez se tiver alguém, mas eu acho muito improvável que não sabe o que significa as siglas, já vai aprender agora, que é o CAN e CAD. Todo mundo fala, eu trabalho com projeto CAD, eu trabalho com CAN, com CAD... Mas, AutoCAD, geralmente, né, às vezes eu já ouvi também, o pessoal que não conhece 3D, a gente fala assim, não, eu trabalho com CAD. É o AutoCAD? Não, AutoCAD é um software, né, não tem nada a ver com a sigla CAD em si, né? A sigla CAM é uma abreviação para Computer Aided Manufacturing, ou seja, manufatura assistida por computador. O CAD, Computer Aided Design, seria projeto ou desenho assistido por computador. Em qualquer uma das duas situações, o computador está no meio, né? É um software rodando em um computador e através desse software a gente vai criar processos para a manufatura. Através desse computador e desse software, a gente vai criar projetos, pode ser projetos 2D, 3D, enfim. Então, isso é o que significa CAM e CAD. Computer Aided Manufacturing, que é o computador assistido, manufatura assistida por computador, e o CAD, Computer Aided Design, projeto ou desenho assistido por computador, certo? Então, as duas siglas querem dizer isso. Depois, a gente vem aqui, então, para o Operation Navigator, tá? Que é, obviamente, o navegador de operações. Nesse caso, eu estou com um arquivo em branco, não temos nada. Eu posso entrar aqui no disco, por exemplo, ó, e eu tenho diversas operações aqui. Tá? Diversas. Essas pastas são grupos de operações que a gente vai organizando, né, para dar a sequência de pós-processamento. Tá? Bom, uma outra terminologia que a gente tem dentro do ambiente de manufatura
são os grupos de objetos. O que que são esses objetos? Aqui, logo acima, ó, pessoal, à direita do menu, nós temos Program Order View, que é esta visualização, é a ordem dos programas. Nós temos o Machine to View, que é a ordem dos programas, porém por ferramenta. Olha aqui, ó, todas as ferramentas que tem nesse projeto. Tá? É uma usinagem grande, tem muitas ferramentas aqui, certo? Então, aqui nós estamos visualizando todas as usinagens por ferramenta, ok? Depois nós temos aqui ó, o Geometry View. Geometry View, a gente também já vai tratar disso, mas toda usinagem no NX precisa de uma definição de geometria. E é isso que me faz gostar desse software. Eu conheço muitos outros CAM, já trabalhei com muitos outros softwares de CAM. Mas o NX ele tem um poder de segurança, ele nos traz uma segurança muito grande na hora de usinar. E nós vamos ver aí, numa aula que eu vou mostrar para vocês, talvez até nessa, se não ficar muito longa, que a gente pode, inclusive, forçar o NX a dar um erro. Ele não vai permitir que o erro ocorra. Então, isso é fantástico no software. Diferente de outros softwares que são muito conceituados aí, que eu conheço, e que não tem essa segurança toda, tá? Então, aqui na geometria, nós informamos ao software qual é o zero peça, qual é a peça, né, o formato da peça e qual é o formato da matéria-prima, se é redonda, se é um cubo, é retangular, enfim, aqui eu defino qual que é o tipo de matéria-prima que eu vou utilizar. E também eu posso fazer tombamentos das peças, né? Essa aqui, por exemplo, a gente usinou um lado, depois usinou o outro, ou vice-versa, então tem que fazer tombamentos, mas todas as programações foram feitas dentro de um único arquivo. Eu não preciso fazer a programação desse lado, salvo um arquivo, aí viro, faço a programação desse lado e salvo um outro arquivo diferente. Não, está tudo dentro do mesmo arquivo aqui, tá? Isso, por um lado, pode ser muito bom, por outro, se o profissional que está trabalhando não for bem organizado, pode causar um pouco de dor de cabeça, tá? Um pouco de confusão, principalmente quando outra pessoa também está habilitada a trabalhar nesses projetos, tá? Eu já trabalhei em ambientes onde era terrível, né? A gente tinha um ou outro que tinha uma organização, aí 2 ou 3 lá não estavam nem ligando para a organização, então quando a gente pegava esses projetos para trabalhar, era meio doloroso o processo, tá? Mas se todos trabalharem de forma organizada, você pode ter 200 pessoas programando aí. Você pode abrir qualquer arquivo que vai estar tudo bem organizado e você vai atualizar, editar o arquivo de maneira bem simples. Certo? E depois nós temos o outro objeto, que é o Machine Method View. Aqui são métodos, certo? Métodos de trabalho que nós criamos, aliás, que já tem, né? Vem dentro do template e a gente pode criar novos também. E aqui ele define parâmetros para cada tipo de usinagem. Por exemplo, o tipo desbaste. Ele vai remover a parte grosseira da peça, então ele não precisa ter precisões nesses golpes com a ferramenta. Precisão que eu falo daqui a pouco, se você fizer um desbaste, pedindo para o software ter uma precisão ali de 2 centésimos, né, na usinagem, mas você está deixando um estoque de 1 milímetro, isso não faz sentido, porque você está fazendo com que o programa fique mais pesado, o programa gere mais linhas de código, para que ele fique perfeito o caminho de ferramenta, né, com 2 centésimos ali de tolerância, né, de in-to e out-to, que é um parâmetro que a gente tem para definir. Porém, você está deixando 1 milímetro de estoque. Será que tinha essa necessidade? Você pode tornar a usinagem muito mais rápida nesses pequenos detalhes. Se eu estou deixando 1 milímetro de estoque, tranquilamente eu posso deixar aí 5 centésimos, 1/10 de in-to e out-to, que é um parâmetro que nós temos aí, para que o CAM não fique muito pesado, não gere tantas linhas de código, e aí ele consegue tanto processar mais rápido, quanto a minha usinagem também fica mais rápida. Tá ok? São pequenos detalhes, tá? Isso é importante você entender, porque é o seguinte, num desbaste onde você está deixando 1 milímetro de estoque, tranquilamente você pode trabalhar, eu vou ser aqui mais, digamos, cuidadoso, com in-to e out-to, 5 centésimos. Não se preocupe o que é in-to e out-to agora, tá? É uma tolerância que a gente tem de usinagem aqui, que durante o curso você vai aprender. Mas como eu já estou falando de método aqui, eu estou falando já disso para vocês levarem isso para adiante aqui no conhecimento.
Então, quando eu boto uma tolerância muito apertada ali, de 1 centésimo, eu vou gerar mais pontos no meu percurso de usinagem, e aí cada ponto vai ser uma coordenada XYZ. O meu arquivo pós-processado vai aumentar de tamanho muito, vai aumentar muito de tamanho. Consequentemente, o meu processo de usinagem vai ser maior, porque eu vou ter mais linhas de código para ler, mais curtinho vai ser o percurso que eu vou fazer de um ponto ao outro, consequentemente a minha usinagem vai ficar maior, o tempo de usinagem vai ficar maior. Quando eu abro essa tolerância, imagine que você está fazendo ligação de pontos, tá? Antes era a cada 1 centésimo, aí agora você abriu. A cada 5 centésimos você faz a ligação de um ponto. É uma linha que o software cria, a cada 5 centésimos. Então imagina o tanto de coordenadas XY que você vai diminuir do seu arquivo pós-processado, do seu arquivo de usinagem. Vai reduzir drasticamente. Consequentemente, a sua usinagem naturalmente vai ficar mais rápida, tá? Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença lá no processo real, lá na máquina CNC. Certo? Então, nós vimos aqui os objetos, tá? Relembrando, o Program Order View é a ordem dos programas. Se eu mandar processar, posso processar isso aqui, é assim que eu quero que ele usine. É lógico que eu posso fazer pós-processamento de um arquivo só, de uma pastinha, ou abrir uma pasta dessas e posso processar só um ou outro arquivo. Gente, isso aqui está livre. Mas, por exemplo, o que eu quero que vocês entendam é que quando eu crio uma pasta dessas e eu mando pós-processar a pasta, é nessa ordem que a usinagem lá na máquina vai acontecer, ó. É nessa ordem. Por isso é que a gente tem aqui, ó, Program Order View. É a ordem dos programas que nós colocamos aqui para pós-processar, beleza? Então, se essa é a ferramenta 13, ó, então a T13, T35, T26, T2, T2, é nessa ordem que ele vai criar o arquivo de usinagem, beleza? Então aqui é o Program Order View. A parte das ferramentas é só para a gente ver aqui quais são as ferramentas que eu tenho. Todas aquelas que tem um sinalzinho de mais é porque tem uma operação nela. Se a gente olhar, por exemplo, eu tenho essa ferramenta aqui ó, que não foi utilizada, então ela não tem um sinalzinho de mais. Aqui na geometria é para a gente ver os setups que a gente fez, a geometria, MCS. Tá? Então, bem tranquilo. Tá? Então, esses são os objetos que nós temos aqui no Operation Navigator dentro do ambiente de manufatura. Agora, nós vamos entender o que é WCS e MCS. WCS é o World Coordinate System, é o sistema de trabalho global. É o sistema de trabalho de todos os softwares, tá? Todo e qualquer software 3D possui uma WCS. Essa é a origem zero do sistema, tá? É o 0,0,0 ou 0.0.0.0, que é a origem zero de todo o sistema, XYZ 0, ok? Esse é o WCS. O MCS é o Machine Coordinate System, é o sistema de coordenadas de máquina. Ah, mas Valdir, qual é a diferença? Bom, é muito provável que quem já conhece todo o processo de usinagem, ou já conhece algum sistema CAM, entende que o MCS é o mesmo zeramento que é feito fisicamente lá na máquina CNC. Por isso que essa comunicação entre programador e operador, ela tem que ser muito, mas muito bem elaborada, muito bem clara, tá? Se a pessoa que programa não é a mesma que opera a máquina, tem que existir uma comunicação entre esses dois profissionais e essa comunicação tem que ser muito clara e objetiva, principalmente, tá? Porque eu coloco a MCS aonde eu quiser aqui no NX. Eu movimento ela para onde eu quiser. Agora, se o operador não colocar o zero peça lá no mesmo local onde eu coloquei aqui a minha MCS, pode dar um problema muito grave, pode causar uma colisão muito grande na peça, né, inclusive até de quebrar a ferramenta, estragar a máquina, como também a máquina pode sair usinando distante da peça, no vazio, não vai fazer nada com nada, e você não vai ter nenhuma usinagem lá na máquina, beleza? Então é muito importante compreender isso. A WCS, ela não pode ser alterada, tá? WCS é o sistema de coordenada único e exclusivo de todo o sistema CAD. É a origem zero, XYZ 0. Quando eu preciso modificar essa WCS, a gente trabalha com o que é chamado de UCS, User Coordinate System. Aí eu estou modificando
o sistema de coordenadas, eu estou modificando o sistema de coordenada para um outro ponto, porém, lembrando, o WCS ainda continua existindo na origem zero de todo o sistema CAD. User Coordinate System é um sistema de coordenadas que eu crio para informar para o software que a partir desse momento, quando eu quiser trabalhar com aquela UCS que eu criei, eu vou informar para ele e todas as coordenadas vão ser baseadas naquele sistema de coordenadas que eu criei, certo? E o Machine Coordinate System, como eu já disse, é o sistema de coordenada da máquina, certo? É o zero peça da máquina. Então, olha só, nós temos aqui dois objetos, um está sobre o outro. Ó. Eu tenho o ZM e o ZC. Z Machine, Z Coordinate. Esse sistema aqui, pessoal, ele é um UCS, User Coordinate System. E o ZM é o Machine Coordinate System. Eu criei um UCS de trabalho, um sistema de coordenadas de trabalho, e joguei a minha MCS para lá. Esse UCS eu criei no centro dessa peça, no ponto mais alto dela. Percebam que ele está aqui, ó, no centro da peça e no ponto mais alto. Estando naquela posição, eu jogo a MCS para lá e agora eu preciso informar o operador da máquina que ele vai ter que zerar a peça na face mais alta da peça e no centro dela. Ok? É dessa forma que a gente faz o setup de usinagem. Tanto o meu setup aqui no software, quanto o operador lá, ou se eu mesmo sou o operador, é o mesmo setup que eu vou ter que fazer lá. Ok, pessoal? Compreendido? Agora, eu posso trocar isso aqui para um outro lugar? Lógico que eu posso. Eu posso colocar num furo desse, eu posso colocar aqui embaixo. Nessa peça aqui, por exemplo, ó, eu posso fazer o zeramento do Z, por exemplo, na face da mesa. Basta eu colocar, obviamente, a minha MCS lá na mesa. Ó. Aqui, nesse caso, a MCS está na mesa, no centro da mesa, na face superior. Ok? Então, é uma outra forma de zerar. Joia? Então, vimos aí WCS, MCS e também a UCS. Ah, mas eu não vi tu criar, Valdir. Calma, fica tranquilo. A gente está só trabalhando aqui terminologias. Nomes que vocês vão ouvir ou falar praticamente em todas as aulas. Gravem isso, tá, pessoal? Se vocês não conhecem essas terminologias, sugiro a vocês assistir de novo esse vídeo, porque a gente vai estar tratando muito disso. E nas próximas aulas, obviamente que eu não vou explicar o que é uma UCS, uma WCS, uma MCS, eu só vou dizer, pessoal, vamos criar uma WCS, vamos criar uma MCS e assim por diante. Beleza? Agora vamos conhecer o que é Workpiece, que é uma outra terminologia também que nós temos dentro do NX. Workpiece, se a gente traduzir de forma literal, é o posto de trabalho. Aqui dentro do NX, o que nós vamos definir para ele é qual que vai ser a MCS de trabalho, qual vai ser a parte, que é obviamente o projeto a ser usinado, e também o blank. Tudo que eu falei aqui para vocês também são terminologias. Ó. A MCS a gente já viu o que é, a parte, que é a peça, o NX chama de parte, é uma outra terminologia, né? A peça que vai ser usinada, e o blank. O blank é a matéria-prima bruta, certo? Pode ser um bloco, pode ser uma peça redonda, pode ser uma peça cortada próximo do perfil do projeto a ser usinado, enfim. Tá? O blank a gente pode definir de várias formas, ok? Então, aonde que eu vejo a Workpiece? Toda vez que você entra, agora eu vou passar aqui para a montagem, tá? Que ela está mais limpa. Toda vez que você cria um arquivo no ambiente de manufatura, inclusive aqui no Model, ele cria essa MCS e aqui dentro uma Workpiece, tá? Isso é o padrão, sempre vai ser assim, ok? Ah, eu posso fazer diferente? Pode, você vai estar correndo alguns riscos, mas é tranquilo. Vamos aqui na montagem, olha só, tem aqui uma montagem com a mesa, os elementos de fixação, a peça e o blank. Então, por padrão, ele vem assim, ó, MCS 1000. Eu posso estar trocando esse nome, eu posso chamar de usinagem 1, usinagem 2, enfim. Eu posso ter várias MCS aqui, tá? E essa MCS é o posicionamento de usinagem lá na peça, certo? Essa MCS aqui, por exemplo, está lá na face superior da minha peça. Beleza?
Então, como vocês podem ver, a nossa MCS está no topo e no centro da matéria-prima bruta aqui, ó, ou no centro da peça também. Joia? Dentro da minha MCS, eu tenho a workpiece. O que é a workpiece? Quando a gente abre aqui, né, o nosso, vamos chamar assim, posto de trabalho, eu vou dar 2 cliques, e a workpiece eu preciso definir aqui para o NX, ó, a parte, o blank, e quando eu possuo, o check. Esse check são os elementos de fixação caso eu venha a ter no meu projeto. Nessa montagem eu tenho. Então, olha só que bacana. Isso é o que eu gosto muito no NX, tá? Eu vou definir para ele a parte, eu vou clicar aqui ó, na lanterna, ele vai mostrar a parte, ó. Essa é a parte. Agora eu vou clicar aqui no blank, ele vai mostrar para nós aqui em cor diferente o blank, ó. E agora eu vou clicar no Specify Check, que são os elementos de fixação. Pessoal, a partir do momento em que você definiu isso para o NX, trabalhe tranquilo, porque o NX não vai colidir a sua ferramenta nesses elementos de fixação. Porque agora ele sabe, ó, o software já recebeu a informação do que é a peça, qual é o formato da peça, ele já leu essa peça 3D, ele já sabe qual que é o formato dela, ele também já sabe qual é o formato do blank, nesse caso é uma peça retangular, né? Retangular aí, um cubo retangular, né? Vamos dizer assim. E também ele já sabe quais são os elementos de fixação. Só existe uma questão aqui que poderia dar um problema. Qual que é essa questão? Percebam que em nenhum local aqui eu especifiquei para ele a mesa da máquina CNC, certo? Então é o único sólido que tem dentro dessa montagem que não foi mostrado para ele que esse elemento é um elemento ao qual ele tem que desviar. Por uma razão eu fiz isso, tá? Por uma razão é que eu não coloquei ele no elemento check ali também, para ele desviar caso fosse necessário. Porque a peça, ela vai ser usinada sempre só até aqui, ó, tá? Então ela não vai usinar abaixo disso aqui, certo? Eu estou imaginando que esse bloco já estava retificado, então eu fiz o bloco do mesmo tamanho do bloquinho da peça aqui, ó. Então ele não vai usinar aqui na volta, certo? Então, consequentemente, ele não vai bater aqui na mesa. Por isso eu não selecionei. Mas, se tivesse esse perigo de repente ele baixar e querer colidir na mesa, eu ia colocar ele aqui como um check. Eu ia especificar ele como um elemento de fixação que não teria nenhum perigo do NX colidir nessa peça. Joia? Então, isso aqui é o workpiece. Eu defino para o software todos os elementos que eu preciso para trabalhar. Ok, pessoal? Vou dar um cancelar aqui. Então, olha como o NX trabalha. MCS é o meu setup, o zero peça, tá? O zero peça lá na máquina. Abaixo dele vem a workpiece, onde eu vou especificar o que eu vou usinar e qual que é a matéria-prima e quais os elementos de fixação. E dentro disso, abaixo da workpiece, vem as operações. Essas são as operações, eu fiz só duas aqui, um desbaste e um redesbaste. E percebam que a gente tem aqui a remoção, né, da parte mais bruta dessa matéria-prima, né, aquela parte grosseira de usinagem, né? E o redesbaste, que é para remover, fazer a remoção para entrar com ferramentas de diâmetros menores, né, pré-acabamento, acabamento e assim por diante, tá? Beleza, né? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui por que é que eu acho esse software fantástico. Não estou aqui fazendo propaganda do NX, tá bom? Não é porque vocês estão fazendo treinamento aqui de NX, é que eu estou dizendo que o NX é o melhor software do mundo. Não. Mas eu vou mostrar algumas coisas que é bem interessante, porque eu já usei outros softwares, os quais não tinha isso, não tinha essa segurança. Eu vou entrar aqui na aba Assemblies e eu vou forçar o NX a fazer um erro, tá? Eu vou pegar aqui o Move Component, vou pegar esse componente. Como os componentes aqui eles estão parametrizados, estão paramétricos, né? Ele vai mover todos. Então eu vou pegar esse aqui, eu vou puxar ele um pouquinho para cima e vou arrastar ele para dentro da peça, tá? Estou fixando ele agora por cima, né? É lógico que não, né? Porém, eu estou forçando o NX a criar um erro. Eu quero que ele colida nessa peça. Percebam que as operações aqui elas ficaram com um símbolozinho de que não foram recalculadas, né? Eu vou mandar recalcular aqui, Generate. Ele vai recalcular sem eu fazer qualquer outra seleção. Percebam, eu não estou fazendo nenhuma outra seleção. Eu simplesmente modifiquei a posição dos elementos de fixação e mandei calcular. Então, como
eu tenho segurança de que o NX não vai colidir, eu posso fazer isso tranquilamente, olha só. Ele desviou a usinagem da peça, ó. Ele vem aqui, está removendo, porque tem o bloco aqui, ó. Então tem o bloco, né? Ele entende que existe esse bloco para ele usinar, porém ele desvia dos elementos de fixação, ó. Certo? Então, mesmo que eu queira que o software erre, que o software faça uma besteira, mesmo que eu esteja forçando o software a fazer uma besteira, ele não vai fazer, ó. Certo? Ele vai usinar agora como se essa peça fosse um elemento de fixação que está prendendo por cima, mas, né, como existe uma matéria-prima para usinar aqui, ele está usinando a matéria-prima e está defendendo a ferramenta aqui dos elementos de fixação. Certo? Então, é por isso que eu acho esse software fantástico. Colidir uma ferramenta, colidir uma máquina por um erro de programação dentro do NX é algo muito improvável. Pode acontecer? Pode. Até porque existem, por exemplo, as operações 2 eixos e meio, né, que são operações 2D, que ali você não especifica para ele a peça 3D. Porque 2 eixos e meio é só usinagem de curva. Mesmo que você tenha o modelo 3D, ele não vai reconhecer o modelo 3D porque você está num ambiente de usinagem 2 eixos e meio. Então, tem essa diferença, tá? O Mill Contour, que é esse que a gente está trabalhando aqui, e o Planar Mill. Tá? O Planar Mill é onde ele não vai reconhecer o modelo sólido. Em algumas questões, em alguns tipos de processo de usinagem, ele reconhece, tá? Mas em outros que você precisa especificar somente curvas, é natural que o software não reconheça o 3D, porque você está especificando somente curvas, limites de usinagem. Você não está se preocupando com a forma 3D da peça, tá? Então é diferente. Nós estamos aqui num ambiente do Mill Contour. O Mill Contour é a usinagem 3D. Então, a partir do momento que você especificou para o software o modelo 3D, acabou, não tem mais risco algum, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer isso, que obviamente que ninguém faria uma situação dessa, né? Beleza? Bom, então, para a aula não ficar muito longa, que já está bem longa, né? Nós vimos aqui diversas terminologias. Só para a gente finalizar, vamos entrar aqui dentro do Disbast e a gente tem umas outras terminologias que a gente vai estar utilizando. Deixa eu fechar aqui. Que no decorrer do curso vocês vão ver bastante, tá? Por exemplo, o Trim Boundaries ou somente Boundaries. Boundaries são curvas ou ilhas as quais a gente seleciona como um limite de usinagem. E aí eu digo para o software se ele vai usinar dentro desse limite ou fora desse limite. E em algumas estratégias eu posso dizer se ele vai usinar em cima da linha, se a ferramenta vai estar à direita do limite ou à esquerda do limite. Então, boundaries, quando vocês ouvirem esses nomes, boundaries, entendam que boundary é uma região de limite. É o que vai limitar a sua operação. Seja ela para dizer que você vai usar dentro dessa boundary, ou fora da boundary, ou em cima da boundary, ou à direita da boundary, ou à esquerda da boundary. Ok? Vai depender muito da operação que você está utilizando, tá? E trim boundary já está dizendo aqui, ó, é o limite de corte de usinagem. Você vai estar especificando para o software uma área que vai ser cortada da sua usinagem, certo? Mas, no decorrer do curso a gente vai ver isso, beleza? E a gente tem aqui o Specify Cut Area. Cut Area, guardem esse nome. Área de corte. Você também pode dizer para o NX que a sua usinagem é através de uma área de corte. Eu poderia especificar para ele que eu quero usinar só aqui dentro, ó. Eu deveria selecionar aqui no Cut Area somente as faces internas. Ele vai usinar somente aqui dentro, porque eu estou especificando para ele uma área de corte. A Trim Boundary é a mesma coisa, eu poderia pegar aqui umas arestas, né, aqui do topo, ó, e dizer para ele, ó, usina só o que está dentro dessa aresta. Então, o que está por fora, ele vai ignorar. Ou vice-versa, usina só o que está por fora dessa aresta. O que está dentro, ele vai ignorar. Ok? Então, são mais essas duas terminologias que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente encerrar essa aula aqui, e na próxima a gente volta aí com mais conteúdo sobre o nosso treinamento de NX12 Manufacturing. Um grande abraço a todos e até a próxima.